Estamos de volta com Antenados Pergunta, hoje com a alegria de ter aqui nosso amigo Pedro do Borel. Ô Pedro, recentemente eu conversava com um casal que promove um trabalho, aliás promovia, nem sei se promove ainda, um trabalho no lixão. E estavam muito frustrados, dizendo que por 2 anos estiveram trabalhando ali e não conseguiram conduzir nenhuma alma para Jesus. E questionavam o chamado. Será que Deus realmente nos enviou para aquele lugar? Porque as pessoas não estão se convertendo. Você não acha que deve haver uma mudança de paradigma? Quer dizer, você disse agora há pouco que a sua missão ali no Borel não é converter pessoas, é servi-las. É demonstrar o amor de Deus. Você não acha também que nós trazemos um ranço muito forte dos jesuítas, daquela visão de evangelização colonizadora? A gente chega numa comunidade achando que eu tenho a verdade, eu vim trazer a verdade para esses pagãos. E o que Jesus nos propõe é exatamente o oposto. Quer dizer, eu não vou levar Jesus, eu vou buscar Jesus nelas, porque é nelas que Jesus se esconde. É por aí, deve haver essa mudança de paradigma. Eu acho que a primeira mudança, eu dou seminário de evangelismo, né? E agora eu comecei um projeto chamado 6 horas de uma sexta-feira. Porque o pessoal me chama para dar um seminário de evangelismo, aí 1, 2, 3 dias. Eu falo, cara, vamos fazer isso de madrugada. Reúne a tua igreja, a gente entra 10h30 para a igreja e na madrugada a gente vai falar só sobre evangelismo, coisas práticas. A noite toda. Orar e tal. E tem uma pergunta que eu faço para as pessoas, que para mim é um paradigma, não sei se a gente entende bem isso, né? Que quando você fala assim, eu faço essa pergunta, o que é evangelizar? As pessoas, cara, a primeira coisa que quando não é a primeira, é a segunda ou a terceira, é ganhar almas. E eu falo assim, então, o melhor lugar para se evangelizar é cemitério, pô. Porque lá tá cheio de alma. Então é só chegar lá, alma, Talvez o cara vai me dar uma explicação com vocês da palavra, mas alma, ganhar alma. Eu falo assim, então vem me evangelizar, irmão, vamos lá. Vem. Na prática, no seminário. Aí o cara vem, eu tô lá. Ele não sabe quem vai encontrar. Se ele vai encontrar um bêbado ou... Se eu fosse evangelizar, eu ia chegar com a camisa do Flamengo, que eu acho que já ia ganhar a tua simpatia. Hã? Eu ia usar a camisa do Flamengo para evangelizar para você, que acho que eu já ia ganhar a sua simpatia. E depois te dou outra resposta para isso. Mas aí eu falo assim, o cara vem, aí ele fala assim, boa tarde, como abordar uma pessoa? Bom dia, boa tarde e tal. Eu estou aqui para evangelizar, eu estou aqui falando do amor de Deus, tal. Aí eu deixo ele, né? Aí eu vou dar um exemplo, então. E o que aconteceu, cara? Você veio me evangelizar. Primeiro, tu me perguntou meu nome. Eu tenho uma identidade. Você já chegou, estou aqui para falar do amor de Deus. Mas eu tenho um nome, pô. Você podia pelo menos perguntar o meu nome. Então isso não está agregado à minha alma. É corpo, alma e espírito. Então, se eu for ganhar, eu vou falar assim, dá licença, como é que é seu nome? Ah, meu nome é Marcos. Então, Marcos, olha só, eu estou aqui querendo falar de Jesus para sua alma. Tem condição? Só fica aí, eu vou falar. E tu fala, alma, Jesus te ama. Eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Porque aquela pessoa que está na tua frente, ela tem uma história. Ela não é só uma alma. Ela é alguém completa, que está ali. E eu gosto muito disso porque eu pergunto assim, vai na igreja e pergunta assim, quem aqui acredita que Jesus está aqui? Na igreja a pessoa, amém. Aí eu pergunto, quem acredita que Jesus um dia vai voltar? Amém. Eu falo, pô, peraí, mano, ele está aqui ou ele vai voltar? Já é uma coisa doida. Pra gente, que eu imagino pro perdido, né? Pô, eu tô aqui pra dizer pra você que Jesus te ama, mas um dia ele vai voltar. Pô, o cara tá mais doidão do que eu. Ele tá aqui e vai voltar. São coisas que a gente... Pro perdido. Aí você pergunta isso na igreja assim. Então, irmãos, quantos acreditam que nós vamos morar no céu? Que vai ter ruas de ouro, que não vai ter mais problema, não vai ter mais cartão de crédito, você não vai ter mais tua esposa querendo 10 bolsas, 50 sapatos, não vai ter mais sofrimento. O pessoal, amém. Eu falei, então, e quantos querem morrer hoje? Assim, né, irmão? A gente fala que aqui está o inferno, mas ninguém quer sair do inferno, irmão. O mundo jaz do maligno, mas ninguém quer sair daqui. Não era melhor então falar, Senhor, aceitou, morre. Aceitou, a gente vai embora. Aí você entende, porque ninguém quer morrer. Nem o próprio crente quer morrer. Ele tem a vida eterna. E o ímpio também não. Ninguém... Agora, a pergunta é básica. Por que ninguém quer morrer? Ninguém quer morrer porque todo mundo foi criado por um Deus vivo, que nos criou imagem e semelhança dele. Nós temos em nós o desejo de viver, mesmo que a morte bata. Então, minha pergunta é, o Paulo fala uma coisa para mim que me chama a atenção, porque segundo o homem interior,
Eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Qualquer traficante, você vai no morro, você fala assim, cara, que se vida, pô, Pedro, um dia eu vou deixar essa vida. Ele não quer estar lá, ele não quer fazer. Então existe uma luta travada ali. Então quando eu penso na questão desses paradigmas, a primeira coisa que eu acredito é que a gente precisa mudar o nosso olhar para as pessoas. Ao invés de apenas querer formatar ela e vir para a igreja, eu acho que as pessoas sabem quando são amadas. As pessoas sabem quando você está do lado dela. Porque você ama, simplesmente você quer demonstrar esse amor por ela. Eu digo que às vezes quando a gente se converte, a gente deixa de ir nas festas do mundo, né? Você está com o cara há tanto tempo, aí tudo converteu, mas só que o cara, sei lá, ele tem outra religião e fala, pô, minha filha vai fazer 2 anos. Aí você fala assim, não vou lá porque é festa do mundo. Lá vai ter pagode. A minha pergunta é, onde é que a luz brilha, irmão? É no meio da escuridão. Eu não estou dizendo que você tem que ir para boate, baile funk, nada de... Eu estou dizendo para você o seguinte, existem alguns convites que a gente deixa de ir, que falaria muito mais do que apenas decorar o versículo. Então, eu fecharia aqui a questão do evangelismo assim. Hoje, o que nós temos que parar de fazer é ficar decorando a Bíblia e apresentar para as pessoas um versículo, né, uma passagem bíblica. Eu acho que a gente precisa pegar os versículos e fazer com que eles se tornem carne na nossa vida, todo dia. Porque o verbo se fez carne. Então, toda essa palavra que a gente recebe, eu acho que ela precisa fazer carne, de andar junto, de abraçar, de chorar junto. Não estou aqui. E aí, eu estou falando de experiência, assim, cara, que engraçado, você nunca tentou me levar para a tua igreja, mas, cara, eu sei que tu me ama. Não é isso, não é de mim, mas eu acho que é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso que a Bíblia diz. Só que a gente quer... Se o cara não levantou a mão, a gente acha que ele não aceitou. Se o cara não fez aquela oração, a gente... Deus se agrada da verdade do íntimo. Eu não posso dizer quem vai subir, quem vai descer. O meu papel é ser o verbo vivo, é andar com ele. Então, assim, a gente está muito cheio de vícios que quer convencer, que quer converter. Eu poderia dar um monte de passagem aqui. Talvez a gente conhece, por causa de um copo de água, uma conversa que começou num copo de água. A Bíblia diz que toda uma cidade viu aos pés de Jesus. Pedro, você se sente especialmente chamado para trabalhar com o pobre, com o oprimido? Ou você acredita que esse é o papel da igreja? Não. Desculpa, não entendi. Meu chamado só... Você se sente chamado especialmente para trabalhar com o pobre, com o oprimido, com o pessoal do tráfico, com o doente? Não acho isso que é uma coisa específica. Eu acho que isso é para todos. Então você acha que esse é o papel da igreja? Eu acho que é o papel da igreja de todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Agora, é claro que tem algumas coisas específicas. Eu conheci um pastor aqui na Barra, eu achei sensacional o que ele falou. Falou, pô, Pedro, eu te acho corajoso pra caramba, entendeu? No Morro do Borel. Eu falei, legal, e o que tu faz? Pô, cara, mas o meu Borel... são esses prédios aqui, o meu Borel são esses garotos, essas coberturas aqui. Eu falei, cara, e abracei ele. Porque é muito difícil você ver um cara que reconhece isso. Porque você fala assim, não, eu estou na Barra da Tijuca. Aí o cara que está no morro fala assim, a Barra da Tijuca... Não, irmão, nós temos tantas dificuldades... Não é. Eu acho que você só precisa entender. Eu falo sempre, cara, tem lugares que eu nunca vou entrar, pô. Que o pastor entra todo dia, que vocês entram todo dia. Pessoas que eu nunca vou falar, que vocês falam todo dia. Agora, tem lugares também que eu entro, e pessoas que eu falo, que vocês nunca vão falar. Qual é o papel? O mesmo amor que está dentro de você está dentro de mim, querida. Eu só preciso entender quem eu sou. E aí, eu acho que não é um chamado específico para isso. O que eu entendi é que o meu trabalho, o meu chamado e o Pedro específico é para mim. Agora, eu não posso pegar isso e botar um julgo. Não, porque se a igreja não for. Não, porque, pastor, você tem que ir lá pro lixão. Né? Como esse cara do lixão, né? Mas ninguém converteu. Mas como assim ninguém converteu? Ele não sabe. Eu não posso contar pelo número de pessoas que tem. O que a Bíblia fala para mim, assim, o que eu entendo, é que Jesus falou assim, mandou os 70 irem, pô. Os caras foram, os caras voltaram cheios de poder. Senhor, os demônios saíram, não sei o que lá. E Jesus falou assim, então, mas não se alegre porque os demônios saem, que as pessoas são curadas. Se alegre porque o nome de vocês estão escritos da vida. Ele começa a falar do reino. Pá, 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 pá. Aí a Bíblia fala assim, João, se não me engano, João 6,64, que Jesus sabia quem estava com ele. E depois diz assim, muitos, depois daquele discurso do reino, muitos dos seus discípulos deixaram de o seguir. Onde é que está esse versículo? João 6,66. Te lembra alguma coisa? 6,66. Aí depois do 67 ele vira, e aí vocês?
Aí o Pedro fala, pô, para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então, o meu papel, se eu estou no lixão, hoje a gente trabalha no lixão de Gramacho. O meu papel no lixão de Gramacho é tentar trazer um pouco de dignidade e mostrar para aquelas meninas, adolescentes grávidas, que apesar de elas estarem ali, existe uma maneira, junto a gente pode conseguir uma maneira de sair. Então eu aprendi isso no morro, isso é muito forte para mim, né? Que eu não tenho que tirar as pessoas da favela. Eu tenho que tirar a favela do coração delas. E aí elas vão ter força para sair. Então quando eu olho para trás e vejo um monte de coisa, eu jamais iria imaginar que o Leonardo, que era um menino que ninguém gostava dele, assim, ele era aquele menino bobão do morro, não era esperto, não conseguia xingar palavrão, ele fala, Léo, não importa, você pode morar no morro, não precisa ser bandido, você não precisa andar como eles andam. O Léo foi criado na nossa casa ali, conversando. Com 17 anos, o pai do Léo conseguiu sair do morro, conseguiu ir para Niterói. E um dia, a gente estava em casa lá no morro, no quintal, batendo na porta lá, apareceu o Léo, com 25 anos. Professor de História da UFRJ. Ele estava fazendo a tese dele. Quando pessoas influenciam a sua vida, para você entender que você mora na favela, mas não precisa ser favelado. Isso para mim é reino, cara. E o Léo, assim, por coincidência, o Léo hoje é cristão. Que legal. Mas para mim isso é reino. Isso é um reino de você mostrar para a pessoa. Não é simplesmente fazer proselitismo. Exatamente. Não... Se me permite, é que eu vejo que, glórias a Deus pela sua vida, ô Pedro, a sua motivação é amor. O que eu vejo hoje nas igrejas, assim, de um modo geral, quando os pastores tentam inculcar na cabeça dos membros que eles devem fazer missão, evangelismo e tal, trabalham muito em cima da culpa. Claro. Então, se você não fizer missão, se você... Então, a pessoa, ela até vai, mas ela não tem o ímpeto do Espírito, é só um impulso do momento que dura pouco. A ideia é trazer gente para a igreja, é lotar a igreja, é construir impérios denominacionais, é ter gente pelo ladrão. Quer dizer, não é a visão de levar o reino lá. Naquela parábola da grande ceia, né, quando Jesus ordena lá que... Na parábola que o servo saísse pelas vielas e pelos becos escuros e saísse arrastando todo mundo e tal. Está faltando essa visão, quer dizer, ser movido por amor e não por proselitismo, então, não eu vou te dar uma culpa. resposta bem legal, preparado para rir, né? Eu não forço isso na minha casa, eu não fico na minha casa, vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, eu não forço. Eu estava no shopping uma vez com meu filho falou, papai, vamos tomar um café? Eu falei, vamos embora. Mas era de noite. Eu falei, vou tomar um café, Gianluca. Ele um café gelado. Eu falei, um café gelado. Eu falei, Gianluca, papai tem quase 50 anos, não toma café gelado, toma um cafezinho com leite, quentinho e tal. Não, vamos lá, vamos no Starbucks. Aí chegamos no Starbucks. Aí eu tava com ele, 14 anos, carioca, esse bem marrento. Aí eu fui pedir o café. Eu falei assim, fala aí, o que você quer? Ele, um café gelado, acho que tem um nome lá, Furacão, um café lá que vem. Não sei o quê. Aí tem um nome lá, eu falei, é esse aí que ele quer. Só que lá você tem o lance de botar um nome no copo, depois o copo vai para lá. E eu pedi o meu nome, falou assim, qual é o nome do senhor? Eu olhei para ela assim, qual é o nome do senhor? Com o copo na mão, eu olhei, ficou uma eternidade aquele silêncio. Foi coisa, mas eu olhei para ela assim, ela, qual é o nome do senhor? Eu falei, Jesus Cristo. Ela, o nome do Senhor é Jesus Cristo? Eu falei, Jesus Cristo. E ela botou Jesus Cristo no copo. Eu já botei Batman uma Aí vez, meu filho falou assim, papo, eu falei, Deus, fica quieto, fica tranquilo. Papo, o senhor também, calma. Aí o copo botou lá para trás, paguei. Aí fui para o lugar onde o pessoal fica esperando chamar o nome. Então fica um grupinho ali, lá no shopping, Tijuca Shopping. Aí tô lá e Carlos, Suzana, né? Eu dou exemplo, né? No seu nome na época, né? Aí eu tô vendo que meu copinho tá andando, daqui a pouco pegou e levantou o copo, olhou e percebi que ficou silêncio. Ela olhou o copo assim, ficou olhando. Eu acho que ela estava esperando alguém de barba, com túnico, com 12 pessoas do lado. Ela olhou assim e falou, o tom de voz mudou, Jesus Cristo. E eu fiquei olhando para ela, né? Mas meu filho, papo, eu falei, calma, Gianluca. Aí o pessoal que estava esperando café ficou olhando para o outro e eu olhando. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aí gritou, Jesus Cristo. Aí ela virou pro Cássio e falou assim, quem é Jesus Cristo? Aí o menino olhou, não teve um nome, olhou para mim, o senhor não é Jesus Cristo? Eu falei, O nome do senhor não é Jesus Cristo? Eu falei, Aí o menino com o copo falou assim, moço, qual é o seu nome? Eu falei, o meu nome é Pedro.
Ela perguntou o nome do Senhor. Eu falei, o Senhor só existe um, é Jesus Cristo. Não tem outro. Aí o pessoal olhou para mim e falou, desculpa, irmão, o Senhor só existe um, é Jesus Cristo. Meu nome é Pedro. Ela falou o nome do Senhor e tal. Aí meu filho, pô, papai do céu. Eu falei, calma. Aí você foi embora. Eu não fico esperando isso. Mas foi natural quando ela falou assim, qual o nome do Senhor? Eu falei, oxe, meu Deus. Pedro, essa tua maneira descontraída, né? E às vezes até vendo as tuas mensagens, você fala assim do seu mundo de Bob, né? Às vezes ele dá uma viajada, e assim, isso tudo até como às vezes uma estratégia, né? Igual aí, você disse, meu nome é Jesus Cristo. Não, eu não falei que meu nome é Jesus Cristo. Ela falou assim, qual é o nome do Senhor? Eu falei, Jesus Cristo. Não, tudo bem então. Mas assim, como uma pegadinha, alguém já julgou essa maneira, né? Assim, teve como irreverente? Algum pastor, alguém mais religioso já chegou? É que eu já vi que o senhor fala, o senhor quer falar do evangelho, né? Ou não, você. Vai. Já era, misturou. A mulher no hotel. Eu saí do hotel agora na Roma, ela falou assim: o senhor volta quando? Eu falei assim: olha, eu não sei, a Bíblia diz que ele vai voltar a qualquer momento, você não piscar de olhos. Pedro, vou pedir para você responder a pergunta dele depois do break. Pode ser? Bom, tem uma resposta boa pra cara. Já ouvi cada coisa. Vamos para o rápido break. A gente vai para um rápido break e volta logo. Ok.